irmãos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz o título As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Essa maravilhosa revista, com lições preciosas, não desmerecendo as demais, mas esse trimestre nós estamos falando das poderosas parábolas de Jesus. Nesta oportunidade nós vamos estar falando, ministrando a nossa aula de número 8, do dia 25 de novembro de 2018, e esse é o nosso quarto trimestre. A nossa lição também tem um título, Encontrando o Nosso Próximo. Esse é o título da nossa lição, Encontrando o Nosso Próximo. Quem é o próximo seu? Quem é o nosso próximo? Pois é, são com essas perguntas que nós iniciamos a nossa aula de hoje, e nós vamos estarmos ao longo da nossa videoaula falando aí sobre o nosso próximo. Sou seu professor em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento, um dos professores da nossa Escola Bíblica Dominical. É com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua gentileza, a sua colaboração, e inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar esse trabalho. Esse é um trabalho feito semanalmente para a glória de Deus. Fazendo assim, você está colaborando conosco e também ajudando vidas a aprender a palavra de Deus, crescer espiritualmente. É muito bom nós aprendermos a palavra de Deus, e é uns com os outros que nós aprendemos, não é mesmo? Muito bem, vamos à nossa aula. O texto áureo da nossa aula nos diz assim: e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos, capítulo 12, versículo de número 33. A nossa verdade prática nos diz assim: amar ao próximo inclui amar até mesmo aquele que nos aborrece, pois encontramos em Deus o maior exemplo que tal amor é possível. Muito bem. Entre o nosso textual e a nossa verdade prática, nos traz aqui algumas reflexões para fazermos no início desta videoaula. O nosso textuário, que eu costumo de chamar de versículo-chave, porque é através do versículo-chave que nós desenvolvemos, ou que nós temos aí um peso na leitura geral da nossa aula. Quando o Senhor Jesus aqui, ele faz uma alusão aos sacrifícios e holocaustos. E certa feita, o apóstolo Paulo também diz que mesmo que ele falasse línguas dos anjos, mesmo que ele fizesse coisas extraordinárias, né? Falasse em línguas
interpretassem, falassem coisas até que fizesse prodígios, mas se não tivesse amor, nada disso tinha validade, nada disso valeria. O Senhor Jesus aqui fala em Marcos, no capítulo 12, versículo 33, ele está falando o seguinte: amá-lo de todo o coração e de todo entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Amar o outro como amo a mim. Você se ama, você gosta de você, então você precisa gostar das outras pessoas igual você gosta de você mesmo. É assim que é o amor de Deus. Aí ele fala aqui que temos que amar mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, não adianta eu sacrificar, eu oferecer sacrifícios a Deus se eu não tiver amor, se eu não amar o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui é uma coisa maravilhosa essa lição. Nós vamos tratar aqui nesta lição da parábola do samaritano. E nós vamos ver o quanto é importante amar. Amar o próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos odeiam, aqueles que querem nos o mal. Pois está incumbido na vida do cristão, principalmente, ter amor por estas pessoas. Você precisa amar. Eu preciso amar. Nós precisamos amar. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui a leitura do texto áureo, quando o apóstolo Paulo fala que mesmo que ele falasse as línguas dos anjos, de tal maneira que se tornasse uma coisa extraordinária, e se não tivesse amor, de nada disso valeria. Ou seja, nada vale se eu fazer até prodígios, mas eu não ter amor. Muito bem, vamos aqui à nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo do 25 ao 37. Essa leitura é de muita importância para o entendimento da nossa aula. Essa leitura, ela se trata do bom samaritano, da parábola do bom samaritano. Você vai refletir nessa lição e você vai ver que precisamos praticar estas verdades, esses ensinamentos. Muito bem. Acredito que você já deve ter feito essa leitura. Se isso não aconteceu, faça agora, dá uma pausa no seu vídeo, pega a sua revista, se não tiver a revista, leia por aqui mesmo, pela nossa videoaula. É só pausar o seu vídeo aí e você vai entender que realmente nós precisamos de ler a leitura bíblica para entendermos a nossa aula. Muito bem. O objetivo específico dessa aula, nós vamos interpretar a parábola do bom samaritano, reafirmar que a compaixão e a caridade são intrínsecas à fé. Intrínsecas à fé salvadora, ou seja, a compaixão e a caridade são duas coisas que andam juntos e dependemos disso para alcançar a fé salvadora. Muito bem. Nós também vamos conscientizar, terceiro objetivo, conscientizar de que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada.
qualquer pessoa necessitada é o nosso próximo. Independente de quem seja, independente se ele é magro, gordo, se ele é branco, se ele é preto, se ele sei lá, independente de sexo, de raça, de gênero, qualquer que seja a etnia, qualquer que seja a pessoa, o amor está acima de raça, de cor, de gênero, sei lá, o amor está acima disso. O amor está acima disso. O próximo é qualquer pessoa nessas condições, é o próximo. Na opinião do professor, amados, eu também gostaria de estar falando aqui alguma coisa, quando diz o seguinte: ao contar a parábola do bom samaritano, Jesus ensina que ajudar o próximo está acima de diferenças étnicas e religiosas. Diferenças étnicas e religiosas, pois é o que eu acabei de falar. O amor ao próximo está acima disso, independe de diferenças étnicas e religiosas. O doutor da lei, que interpela o mestre, querendo saber o que deveria ser feito para herdar a vida eterna, acaba descobrindo que suas boas ações, dirigidas apenas ao seu restrito círculo de conveniência, fosse esta de parentes ou de amigos, não era vista como ajudas autênticas, mas apenas atitudes de troca. Pois é, quando fazemos isso, estamos trocando. Se você só ajuda quem é parente ou amigo, sendo estes pessoas que possam retribuí-lo, na verdade, o fazer apenas por saber que um dia poderá ser recompensado. O mestre, contudo, ensina que o próximo é todo e qualquer pessoa que esteja necessitando de nossa ajuda. Entendeu, amados? Então, independe. O próximo é qualquer pessoa que necessita da nossa ajuda. Muito bem. Vamos aqui à nossa introdução, à nossa aula. Vamos aqui falar sobre a nossa introdução. Em diversos momentos, Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas compreendessem que seu reino não era deste mundo. João capítulo 18, versículo 36, ou seja, que as lógicas, o modo de pensar, de agir deste mundo, não se coadunam com o reino celestial. Ele está dizendo assim: os métodos deste mundo é diferente do celeste. O meu reino não é deste mundo. O reino do Deus Todo-Poderoso, do Filho de Deus, não é deste mundo. Ele fala em João capítulo 18, versículo 36. As coisas desta terra, as lógicas daqui é diferente. O modo de agir, de pensar é diferente do mundo celeste. Tá certo? Aí, continuando a leitura, diz o seguinte: a conhecida parábola do bom samaritano, sem sombra de dúvida, é uma desses momentos preciosos no qual o mestre serviu-se deste método didático para trazer aos seus discípulos e a todos quanto ouvem
e, por extensão, a nós. Um novo conceito sobre quem é o nosso próximo e como devemos proceder em relação a ele. A ele quem? Ao nosso próximo. Então, aqui na nossa introdução, nos diz que a parábola do bom samaritano uma lição, uma leitura, uma verdadeira lição para aprendermos momentos preciosos, tá certo? Que o Senhor teve com seus mestres, que o mestre teve com seus discípulos, ensinamentos, métodos didáticos, métodos de ensinamentos, que esses métodos, ele, além de passar para os seus discípulos, servem ainda hoje, estendendo para nós hoje. São lições, são ensinamentos que nos traz ao nosso entendimento hoje, para entendermos, para aprendermos. Neste caso aqui, quem é o nosso próximo? Tá certo? Muitas pessoas, amados, eles sabem quem é o próximo, mas quando precisa agir, quando é solicitado a praticar a prática da ação, aí eu ignoro o meu próximo, eu não conheço o meu próximo, porque está, de uma certa forma, prejudicando a mim no meu bem-estar. Eu vou ter que tirar de mim para dar. Então aí eu ignoro. Quando isso acontece, eu não amo, eu não estou amando. E aí o que acontece? E aí de nada servem as minhas ofertas, os meus holocaustos, os meus louvores. De nada vai adiantar os meus glórias e aleluias, os meus choros que tenho na igreja. Simplesmente emoção, sentimentos emocionais, não provém do coração. Não provém do coração. E aí, infelizmente, eu não tenho parte no reino de Deus, porque para eu ter parte no reino de Deus, faz parte o amor. O amor faz parte. O amor ao próximo faz parte da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Já vamos agora entrar no nosso primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre a interpretação da parábola do bom samaritano. Aqui nós temos 4 subtópicos. 4 subtópicos nós temos aqui nesta parábola. Nós vamos falar sobre uma parábola com diversas interpretações, pondo Jesus à prova ou tentando como é que lemos, né? Como lês, e vamos também falar questão principal. Vamos ao nosso primeiro subtópico. A parábola do bom samaritano, ao longo da história, tem sido alvo das mais diversas interpretações. Vamos estar vendo o que é isso, tá? Vamos ler e aí nós vamos comentar. Muitas e conhecidas são as exposições sobre esta parábola, inclusive algumas formas realizadas por grandes vultos da história cristã, que procuravam ver, por exemplo, nesta narrativa, uma representação da caminhada humana ao sair do Éden, representando aqui Jerusalém, e tornar o caminho do mundo, representando aqui Jericó.
Pois é, a história fala. Muitas dessas interpretações servem-se de método alegórico para atribuir no texto algo objetivo que nele não tem. Ou seja, amados, aqui a interpretação quando fala que aquele moço descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele estava representando aqui Jerusalém, o Éden, né? O Éden, o jardim de Deus. Jericó simbolizando o mundo, ou seja, ele saindo de Jerusalém, estava no lugar de pão, no lugar da bênção. E ele desce de Jerusalém para Jericó. E quando desce, sabemos o que aconteceu. Ele foi apanhado de salteadores. Aqui diz que o método alegórico que muitos fazem é nesse sentido das interpretações, que há várias interpretações para esta parábola. Esse caso aqui, uma interpretação bastante rica de entendimento, né? Quando saímos do lugar da bênção e vamos para colocar as nossas vidas em risco, nós corremos o risco de, ao longo do caminho, ser pego por alguma coisa, né? Infelizmente, a nossa parábola aqui se trata de uma pessoa que estava nessas condições. E aí, nós já sabemos aí o que aconteceu. Vamos aos nossos próximos tópicos, e aí nós vamos estar comentando aí a situação deste moço. Muito bem. Pondo Jesus à prova ou tentando. O mestre conta essa parábola que um doutor da lei, bem sucedido, procura-o para pô-lo à prova. Procura para pô-lo à prova, para fazer pergunta ou tentar o mestre. Conforme consta no versículo 25, você pode verificar aí na sua revista ou na sua Bíblia Sagrada. O termo grego utilizado oferece a ideia de colocá-lo à prova, ou seja, colocá-lo, o caráter de Jesus, provar, tentar achar um meio para desmascarar, digamos assim. Quem sabe esse moço aqui, esse doutor da lei, devia falar muito de Jesus, e ele teve a oportunidade de poder encontrá-lo, de procurar e encontrá-lo, mestre, para tirar algumas satisfações, né? Porque doutor da lei, com certeza, ele era alguém letrado, quem sabe até algum dos maiorais das sinagogas, né? Por que não? Doutor da lei, né? Então ele era alguém que regia as leis lá naquele país, né? Na Judéia, lá em Jerusalém, nos meios, na Galileia. Ele era alguém de peso, né? E ele falou: olha, eu vou encontrar esse tal de Jesus aí e vou fazer algumas perguntas para ele, né? Ver se ele realmente é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na qual andam falando e diz que ele mesmo fala. Pois é, você que de repente tem tentado desmascarar homens de Deus, mulheres de Deus, alguém que tem compromisso com Deus, tenha cuidado, tá? Porque o Senhor é que responsabiliza por estas pessoas. Cuidado, porque você pode ser pego qualquer hora dessa, e dura coisa é aquele que tenta a Deus. Tá certo? Vamos adiante. Aqui continuando a nossa leitura, isso mostra que aquele homem, de maneira ardilosa, busca colocar o mestre dos mestres em situações difíceis, tá vendo?
e, quem sabe, imaginando receber algum elogio, o interrogar dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem sabe ele buscou receber algum elogio do próprio mestre, né? Quem sabe ele às vezes pensou: olha, você quer saber como... parabéns por estar vindo querer saber para herdar a vida eterna. Pois é, o Senhor Jesus já conhecia toda a situação do intento do coração dele, porque o Senhor tem esse poder para esquadrinhar corações. Terceiro subtópico: como lês? Aí o Senhor Jesus chega para ele e diz o seguinte: Jesus, como é de costume, responde com outra pergunta, né? Eu vejo a sabedoria assim de Jesus, porque Jesus ele é muito de uma sabedoria que não tem comparação em toda a humanidade. Sempre nós vemos Jesus nos seus ensinamentos, quando alguém vem até ele responde com uma outra pergunta, deixando a pessoa totalmente esquadrinhado, deixando o outro totalmente quebrado, sem saber o que fazer com a resposta de Jesus. Olha o que aconteceu nesse caso. Ao perguntar sobre o conteúdo do mandamento, Jesus não questiona aquele doutor para ver se ele o conhecia. Isso é, sua pergunta demonstra interesse na forma particular de interpretação do mandamento por parte daquele homem. O homem, não compreendendo, limita-se a responder recitando o mandamento tal como está escrito. Vemos lá no versículo 27. Percebendo Jesus que o homem conhecia muito bem o texto a ponto de recitá-lo, o mestre então o chama a prática. Versículo 28. O mestre então o chama a prática. Olha, Jesus quer saber como o doutor lê, como o interpreta e de que forma olha para o mandamento. Para Jesus, não bastava que aquele doutor soubesse o conteúdo do mandamento antes, ao mestre importa que o homem soubesse interpretar corretamente e, muito mais importante, colocar o mandamento em ação em sua vida. Por isso, o Senhor Jesus diz: faz isso e viverás. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho aqui? Pois é. Aquele moço, ele vai... no nosso subtópico 2, a Bíblia diz que ele procura o mestre e ele faz algumas perguntas para o mestre. Como ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Jesus responde para ele com a outra pergunta. Jesus pergunta para ele, Jesus não questiona a sua pergunta, mas ele diz o seguinte: aquele doutor, para ver se o conhecia, isto é, uma pergunta demonstra interesse, ou seja, Jesus percebe que ele fez uma pergunta que demonstrasse interesse para ele. E aqui Jesus começa a entender, Jesus percebe e sabia que aquele moço, ele conhecia as Escrituras. Aí, ao ponto dele responder, dele recitar parte das Escrituras de cor, Jesus chama a responsabilidade. Jesus agora não vai testá-lo no conhecimento, porque sabia que ele conhecia.
sabia que ele tinha um conhecimento da verdade, mas o problema era que ele não praticava. Aí Jesus começa a perguntar para ele, olha, tudo bem, você conhece, agora, eu quero saber uma coisa, como ler? Como é que você lê? Como o interpreta? Como você interpreta o que você lê? Tem mais outra coisa, deixa eu te perguntar. De que forma olha para o mandamento? Pronto, aí acaba de esquadrinhar o moço. É assim, amigo amado? É assim que acontece? Deixa eu te trazer aqui algo que talvez você ainda não percebeu. Ou você, às vezes, tem passado por situações. Muitas das vezes nós encontramos no campo de missões, nos nossos trabalhos de evangelizações, pessoas que de cor acaba nos até surpreendendo com capítulos bíblicos. Já deparei com situações que uma pessoa quase que recita de cor um capítulo inteiro da Bíblia. Pois é, versículos pondo à prova, querendo questionar o inquestionável. Pois é, aí é como este moço. Só que o Senhor Jesus, conhecendo que ele tinha conhecimento, o Senhor Jesus chama a responsabilidade da prática. Da prática. Peraí, você pratica? Quando ele faz a pergunta aqui ao doutor da lei, como é que você lê? Jesus está falando assim, olha, como é que você lê isso? E como você interpreta isso que você lê? Pois é. E depois que você interpreta, de que forma você olha para este mandamento? Ou seja, você pratica. Aí ele diz, olha, aqui para Jesus, não bastava que o doutor saber é fácil. Conhecimento, você lê 50 livros, sei lá quanto, num ano. Você pode até recitá-los, versículos de cor. Louvado seja o nome do Senhor. O importante, para mim, não é você saber o conteúdo do mandamento. Antes, importa que você, além de interpretar corretamente, muito mais importante é colocar o mandamento em ação, certo? O que mais interessa para mim é que você lê, interpreta e coloca isso que você leu, interpretou, você coloca em ação. Coloca isso em sua vida. Coloca isso em sua vida. Fazendo isso, se você fizer isso, você vai viver, você viverás, você terás aquilo que você me perguntou. Como faz para ter a vida eterna? Com fazer isso, você vai viver eternamente. Você tem a vida eterna. Está vendo? Isso faz parte do amor. Por isso, amados, o amor faz parte da salvação. Faz parte da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, é isso. Não adianta ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento. É bom, é ótimo ter conhecimento, mas você precisa aplicar isso, colocar em ação. Fazer isso funcionar na vida. Não é funcionar na vida dos outros, é funcionar na sua vida. Testemunho de vida. Testemunho de vida.
Louvado seja Deus. E aqui o quarto e último subtópico desse primeiro tópico. Não satisfeito, o doutor da lei quer saber de Jesus quem seria o seu próximo. Pode ser que ele até tenha imaginado que Jesus revelaria o nome de um ente querido ou um amigo muito amado. Quem sabe imaginou que Jesus diria que o próximo é apenas quem nos faz bem. Quem sabe, né? Ele poderia pensar isso. Talvez não, porque ele era conhecedor, ele não queria praticar. É nesse contexto, então, que que a parábola é contada pelo Senhor. Aí o Senhor fala o seguinte, Jesus, ao contar a parábola, deixa claro que que as tradições e as religiosidades não podem ensinar-nos acerca de quem é o nosso próximo. O homem que desceu de Jerusalém para Jericó estava caído e ferido. Porém, o sacerdote não o viu como seu próximo. O levita também não. Mas o samaritano, surpreendentemente, assim o enxergou. Surpreendentemente, porque jamais um judeu praticante da lei, como aquele doutor, enxergaria nos impuros e mestiços. Samaritano, alguém próximo seu. Jesus, no entanto, assim o vê e quer que aquele doutor da lei veja também. Pois é, aqui é o seguinte: conhecemos muito bem quem eram os sacerdotes, também sabemos quem eram os levitas, e também nós sabemos quem eram os samaritanos perante a palavra de Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes eram pessoas que ministravam no templo, assim como os levitas, que também não deixavam de ser sacerdotes, com trabalhos específicos, mas eram também sacerdotes. Tinham todo o direito de amar, porque eles eram conhecedor da palavra de Deus. Então, eles tinham por obrigação, responsabilidade amar. Mas eles passaram de largo, vendo aquele próximo, aquele homem caído, fez de conta que não viram. O samaritano passou, viu o judeu. A Bíblia diz que ele compadeceu, moveu de íntima compaixão. E o que aconteceu? O socorreu. Na síntese do tópico, a parábola do bom samaritano é uma mensagem claríssima a respeito da nossa responsabilidade em relação ao próximo. Lembra que eu acabei de falar? A responsabilidade? Pois é, a responsabilidade em relação ao próximo. Tem você tido responsabilidade em relação ao próximo? Pois é, vamos ao nosso segundo tópico e vamos responder também essa resposta. Se nós temos tido responsabilidade quanto ao nosso próximo ou não. Aqui nós vamos falar sobre a compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. Muito importante aqui, vamos falar aqui sobre a fé salvadora. 3 subtópicos aqui também. Vamos falar sobre compaixão, cuidados e vamos falar sobre caridade. Compaixão, a parábola como um todo é marcante, mas um momento indispensável em qualquer reflexão sobre ela está no versículo 33, quando o mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu de íntima compaixão. Pois é. Esse samaritano,
a Bíblia diz que ele, quando olhou, ele não teve com a mesma atitude do levita e do sacerdote. Ele teve amor. Quando fala que ele se moveu de íntima compaixão, ele sentiu a dor do outro. O samaritano aqui, ele sente a dor do ferido. Viu, amados? É assim. O próximo é aquele que está necessitado, aquele que está precisando, independente se ele era judeu, ou se ele era samaritano, ou se ele era sacerdote, ou se ele era levita, independente da religião, independente da raça, independente da etnia. Tá certo? Aqui, o samaritano não perguntou quem era ele. A Bíblia só diz que ele se moveu de íntima compaixão. Essa íntima compaixão que ele se moveu aqui é independente do que a pessoa seja. Se ele é preto, branco, se ele é homossexual, se ele é lésbica, se ele é heterossexual, se ele é bissexual, independente, ele não quer saber. Não quero saber o que é, eu não é o meu próximo. Tá certo? Ele se moveu de íntima compaixão. É esse amor, é esse que é o amor. É ágape, o amor de Cristo. Este é o amor verdadeiro. A compaixão aqui se refere a um sentimento intenso que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano moveu-se. Está vendo o que eu acabei de explicar? Então aqui está além de qualquer coisa, porque ele tinha que fazer algo, porque se ele não fizesse, ele ficaria doente, a consciência pesava, o pensamento dele, ele não conseguiria ir avante, se ele não ajuda. É assim, o amor daquele que sente amor pelo outro, vê a outra pessoa em dificuldade, você não ajudar, você não consegue passar bem o resto do dia, o resto da vida, o tempo que você estiver, você não consegue ficar com o teu intelecto, com a tua vida em ordem, porque você fica pensando o tempo inteiro naquela situação. Você fica doente fisicamente, o seu aspecto físico fica decaído, porque você sentiu dó. Não é dó, é amor. Você não consegue viver. Pois é, aqui, nesta imagem, vemos aqui que a Bíblia diz que ele desce do seu animal, vai até o homem e pratica a ação. Vamos aqui ao nosso segundo tópico aqui, vamos falar sobre cuidados. Olha, o versículo 34 diz que o samaritano aproximou-se, atou-se as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, sobre o animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa ação toca o aspecto da prática do amor, isto é, o cuidado contido no mandamento, pois esta ordem: amarás ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, aqui, amados, a prática do amor. Aqui exemplifica o amor verdadeiro no texto de João, capítulo 3, versículo 16, onde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa parábola, ela faz essa comparação
aqui nesta imagem, o bom samaritano, o hospedeiro e a estalagem. Ele não olhou para a situação, esse moço aqui, esse samaritano, ele não olhou, a Bíblia não fala, mas que classe era aquela hospedaria, se era de primeira, segunda ou terceira classe, a Bíblia não fala. Só diz que ele coloca esse moço lá e ele recomenda, olha, cuida dele, porque eu estou de viagem, eu vou seguir a minha viagem. Quando eu voltar, eu quero saber o resultado do moço que eu estou deixando. Vocês cuidem, porque quando voltar, se tiver dívida, eu pagarei. A Bíblia fala que ele ainda deu alguns dinheiros e assegurou que pagaria a diferença quando voltasse. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a nossa leitura aqui, o amor de quem trata o mandamento não é retórico e muito menos platônico, isto é, existindo apenas no mundo das ideias. Deus nos mostra e exemplifica o amor verdadeiro no texto de João capítulo 3, versículo 16, foi o que eu acabei de falar. Quando ele ama de tal maneira o mundo que deu o seu Filho para todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É um amor ágape, um amor verdadeiro. Refere-se ao amor prático, um amor que se comove, um amor que enche de íntima compaixão. Este amor desse samaritano da parábola é retratado aqui como o amor do pai para com o filho. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus para conosco, que ele ama o mundo e dá o seu filho para a morte, para que nós sejamos salvos por ele. Louvado seja Deus. Caridade, amados. Olha, o samaritano da parábola não apenas aproxima-se do homem que está ferido à beira do caminho, e nem somente se compadece dele, olha, mas decide cuidá-lo, dar-lhe atendimento de emergência e conduzi-lo a uma estalagem. Já na estalagem, o samaritano recomenda ao hospedeiro que cuide do homem, pois ele prosseguiria sua viagem. Lembra que eu falei agora há pouco? Pois é. Quando voltasse, pagaria qualquer despesa que tivesse sido gasta. Isto é amor. Tais atitudes são uma clara demonstração de amor, ou seja, o amor do samaritano ao próximo foi expresso em atitude e ação, ao ponto de compadecer, de comprometer, de se mover, ao ponto de ter prejuízos financeiros. Pois é, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo com gastos que seriam gerados com a hospedaria do homem ferido. Ele não olhou para isso. Ele não olhou para quanto que ele ia gastar. Ele só queria saber que aquele moço que ele encontrou na beira do caminho, ele fosse salvo, ele fosse curado, ele fosse visto por alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, para Cristo, só demonstra amor aquele que executa, pratica a ação. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar a humanidade, não diz apenas que Deus amou, mas também que Ele deu o seu Filho. Ou seja, Deus, além de amar,
Deus amou, mas ao amar, ele pratica uma ação. Deus doou, Deus faz a evidência de que Deus ama e demonstra pela sua compaixão pelo mundo perdido. O mundo era perdido, o mundo estava perdido. E ele doou. Ou seja, Deus se compadece e mostra isso na prática. O compadecimento de Deus, ele mostra isso na prática. Ele fala e cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos falam que ama, mas sequer dá a mão para o seu próximo, para o seu ente querido, para o seu semelhante. Louvado seja Deus. Então isso não é amor. Na síntese do tópico 2, compaixão, cuidado e amor para os discípulos de Jesus não pode ser apenas palavras bonitas, mas atitudes concretas. O mundo está cheio de palavras bonitas, pessoas que, se possível, derrubam uma montanha com palavras, mas atitude já era. Louvado seja Deus. Tópico 3. O nosso próximo é qualquer pessoa necessitada, amados. Aqui nós temos também 3 subtópicos, vamos falar sobre o próximo. Ajudar o próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Vamos falar sobre isso também. A medida do amor para com o necessitado. Aqui nós temos mais um subtópico, eu falei 3, mas são 4, sendo o próximo. Vamos falar aqui cada um deles bem rapidinho e bem explicado para o nosso entendimento. O próximo. Na parábola, quem se fez próximo do homem ferido foi uma pessoa que o doutor da lei teria como completamente indigna de receber sua atenção e cuidado, visto que judeus e samaritanos nutriam recíprocos sentimentos de desprezos e quase ódio, ou seja, o próximo não podia existir para aquelas duas raças, entre judeus e samaritanos. Um tinha ódio do outro, um via no outro indiferenças, um não era digno de receber o cumprimento sequer do outro. Então, baseado nisso, era quase que impossível ver daquela maneira. Por isso, o doutor da lei, ele começa a fazer esta pergunta: quem é o meu próximo? Não havia para aquele doutor exemplo mais glorioso, mais doloroso para Cristo utilizar-se. Isso fica demonstrado quando, ao final da narrativa, Jesus pergunta ao doutor da lei qual dos 3 havia sido o próximo do homem que foi espancado pelos salteadores. Nós vimos isso no versículo 36. E esse se limita a responder: o que usou de misericórdia para com ele? Ou seja, ele sequer diz que foi um samaritano, tá certo? Ele não tinha até certa complexidade por o outro ser samaritano, que ele não quis falar no nome samaritano, né? Ele falou o que teve de compaixão, o que usou de misericórdia para com o outro. Mesmo assim, a palavra de Jesus, visando responder a pergunta inicial, foi que o doutor da lei fizesse o mesmo. Pois é. Então, amados, faz o mesmo, né? Se o outro teve misericórdia, então você faz o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele sequer disse que foi o samaritano. Mesmo assim, a palavra de Jesus, visando, respondeu para que ele fizesse o mesmo, né? Da mesma forma, devemos colocar em prática o amor que afirmamos ter a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo.
pois só assim fazendo, estarmos aptos à vida eterna. Mais uma lição aqui para entendermos que o próximo faz parte da vida eterna. Infelizmente, nos tempos de Jesus, a hipocrisia humana que faz com que homens conhecidos não sejam praticantes do próximo conhecimento. Já estava bem presente da sociedade judaica. Por isso, Jesus teve diversos embates com os doutores da lei. Pois é, já na época de Jesus existiam essas coisas, né? Por isso ele combatia, teve bastantes questões a respeito, bastante confronto, enfrentamento, porque Jesus defendia essas hipocrisias. Ele ia contra, Jesus peitava essa situação. E esse foi um dos motivos que levou Jesus à morte, porque Jesus jamais poderia, de maneira alguma, compactuar com essas hipocrisias, amados. Muito bem, segundo subtópico, ajudar ao próximo não salva, tá certo? Não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Nesta parábola, Jesus não quer afirmar que o samaritano pudesse alcançar a salvação por causa da sua beneficência e de sua atitude amorosa. Jesus apenas está respondendo a pergunta formulada pelo professor da lei. Certo? Ele não está dizendo que o outro seria salvo, que o samaritano seria salvo por ter praticado aquela atitude, mas ele aqui usa a parábola para um ensinamento didático, mostrando para o doutor da lei quem seria o próximo dele. E ele usou essa parábola, ele usou essa situação desse homem que aconteceu essa situação. É importante salientarmos que fazer obra de caridade não leva ninguém à salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Contudo, os verdadeiros filhos de Deus são feitos para as boas obras, isto é, as realizam naturalmente, tá? Como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo, como pessoas do bem. As boas obras são práticas nossas, né? Isso flui naturalmente, ou seja, quem é salvo faz obras boas, ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por essas pessoas que são salvas, né? Por isso você precisa ajudar, por isso você precisa fazer. Assim Cristo mostra ao mestre da lei que uma pessoa sincera soluciona facilmente essa questão, que aos olhos daquele homem parecia tão complexa, né? Aos olhos daquele homem parecia tão complexa. Quando nós ficamos olhando para situações onde achamos que há impossibilidade, nós estamos colocando uma barreira para que para que Deus não haja, onde não existe nenhum impedimento para a ação de Deus. É o homem que cria isso, mas não há impedimento para o agir de Deus na vida de qualquer que seja, qualquer pessoa, qualquer que seja. A medida do amor para com o necessitado. Aqui, amados, mediante o amor para a compaixão não deve ser estabelecida uma base nas diferenças de nacionalidade, de confissões religiosas ou de grupo social, mas unicamente com base na necessidade do outro, né? Já comentamos isso aqui, vamos adiante. Então não tem esse negócio, independe, para me ajudar, independe se o outro é do meu partido ou não é.
se é da minha igreja ou não é. É um próximo, eu preciso ajudar. Entendeu? É isso. É isso que é. Ajuda é isso que é a necessidade. Você tem amor, então você faz porque o outro precisa, independente de quem ele é. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo que se encontra em uma situação de emergência, é preciso que algo seja realizado por ele naquele momento. Não pode esperar qualquer análise ou palavras motivacional, né? Por isso, estamos falando em ação concreta, ajudas materiais, assim como na parábola contada por Jesus. Então, mas precisou, tem que ajudar. Independe de qualquer coisa. E não é já, vamos orar, não, orar é bom, mas tem que fazer ação, agir, enfia a mão no bolso, faz alguma coisa, compra, dá, ajuda, é isso que tem que ser feito, louvado seja Deus. Sendo o próximo, o doutor da lei, havia perguntado quem era o seu próximo, o próximo dele, quem era o meu próximo. Na resposta de Jesus, a pergunta é intensa, ou seja, de quem eu posso ou devo ser o próximo? Ele faz a pergunta. A questão colocada pelo doutor da lei não continha nenhum interesse ou compromisso em ajudar de verdade. Ou seja, porque o Senhor conhecia a situação. Já a indignação de Jesus forçava-o a pensar acerca dessa obrigação. De acordo com o ensinamento de Jesus, o que fica claro é que o próximo trata-se de qualquer pessoa que se aproxima de outra com amor verdadeiro e generoso, sem levar em conta as diferenças religiosas, culturais e sociais. Pois é, qualquer pessoa, você precisa dirigir a essa pessoa, sem querer saber de onde que existe diferença entre ela e você, entre a sua religião, a sua cultura e a sua classe social. Você precisa ajudar sem querer saber que situação de onde ela veio. Jesus retorna à pergunta inicial e conclui tanto uma resposta interpretada, pois o caminho proposto por ele é pautado no amor, com demonstração prática para com todos os homens. Amor, não de boca, mas com demonstração prática. Coração cheio de amor fala e age de acordo com a consideração do mestre, perguntando sempre de quem eu posso ser o próximo, ou seja, a quem devo socorrer. Muito bem, vamos agora à nossa conclusão. A conclusão da nossa aula de hoje diz o seguinte: a parábola estudada é uma história exemplo. Isso se trata de um mandamento de amor e exercitar a misericórdia com o próximo. Aqui aprendemos que o amor não aceita limite na definição de quem é o próximo, enquanto todas as sociedades e seus segmentos sociais acabam levantando barreiras para separá-la das demais pessoas, os discípulos de Cristo devem olhar para os seres humanos com igualdade, pois o próprio Deus não fez acepção de pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, versículo 34. Pois é, na nossa conclusão nós podemos dizer o seguinte, que essa parábola nos ensina que amar não tem limite para o amor. Não tem limite para o amar, para o amor, o próximo. Ela está também, não tem barreira. Não existe assim uma sociedade, eu vou ajudar aquele porque é meu parente, aquele não é o meu parente, eu não ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou aquele é crente, eu ajudo, aquele não é, eu não ajudo, aquele é da igreja tal, eu ajudo, aquele não.
não é da igreja tal, mas é da igreja tal, tal. Então eu ajudo. Amados, então isso não é amor. Isso não é amor. Você precisa ajudar. Você precisa dar a mão para quem estiver necessitado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo possa nos dar vitória, e assim nós vamos até a nossa próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus em Cristo nos abençoe.